Pessoal, segundo ano, vamos, né, continuar, tá? Onde a gente parou na última aula. A gente vai ver agora a continuação do capítulo Revolução Industrial. Então, vou colocar já aqui, tá, o material, né, para te visualizar. Concluindo a parte da primeira Revolução Industrial, a gente vai ver as mudanças sociais que houveram. Então, a gente vai ver que aquela liberdade que os trabalhadores tinham antes, né, do processo da Revolução, da industrialização, foi modificado. Então, os artesãos agora eles perderam, na grande parte deles, a sua autonomia. Não podiam, não eram mais donos dos meios de produção, não eram mais donos das ferramentas. Quem podia ter as ferramentas eram os capitalistas, né, que já diz o nome, donos do capital produtivo, aquelas pessoas ricas, né, burgueses que enriqueceram muito, né, com o capitalismo mercantil, acumularam muitos capitais, pessoas também de famílias, enfim, de banqueiros, né, que tinham condições, né, de bancar a construção desses parques industriais. Então, além de comprar as máquinas, né, e terem dinheiro para ter essa tecnologia, eles tinham que ter o capital também para construir a própria fábrica, né, para abrigar esses equipamentos. Então, isso demandava um grande capital. Então, ali estava excluído os pobres, aquele sapateiro, aquele tecelão, aquele ferreiro, ele não tinha dinheiro e nem a influência, né, digamos assim, né, para ter acesso a essas linhas de crédito, esses financiamentos, né, dos bancos. Então, tinha aqueles burgueses que tinham eles mesmo dinheiro, né, e tinham aqueles burgueses que financiavam outras pessoas, né, para daí construir esses parques industriais. Aí tem aquela coisa, né, de quem indica, né, aquelas pessoas que já faziam parte daquele meio ali das elites, né, eles tinham mais privilégios e mais acessos a esses créditos. E aqueles que tinham o próprio crédito, que já tinham o próprio capital acumulado, para poderem montar esses parques industriais. Então, ali vocês viram que ficou elitizado o capital, ficou na mão de quem já tinha dinheiro, de quem enriqueceu, né, durante ali o processo do capitalismo mercantil, né, mercantilista. E aquelas pessoas que tinham o acesso a esse crédito, né, por influência, enfim. Então, o artesão ele se viu desapropriado, porque o produto dele não tinha mais mercado. Ele dava valor ao seu produto devido ao tempo que ele dispunha. E cada produto era diferente do outro, era como eu falei, né, antes feito sob medida, enfim. Mas agora era mais barato comprar o produto pronto, produzido aos milhares, aos milhões nas fábricas. Então isso veio mudar a realidade das pessoas. Antes o relógio se desenvolveu muito, a máquina relógio, né? Antes as pessoas se baseavam pela luz do sol, né, para ir trabalhar, né, pelas badaladas do sino da igreja. E agora elas podiam também estipular o tempo que iam trabalhar, no caso dos artesãos, né, que desde a Idade Média já tinham, digamos, esse privilégio, né, de poderem dispor do seu tempo na forma que quisessem. Mas agora não. Essa grande massa, né, de trabalhadores, né, passou a ser chamada de proletariado, né, né, a prole, o povo, esse proletariado passou a não ter mais o domínio, de ser controlado do seu tempo e nem do seu trabalho. Quem dava o valor para o seu trabalho era o capitalista. Agora ele não trabalhava, ele não ganhava, o seu lucro não era mais baseado na quantidade que ele produzia, e sim no tempo que ele trabalhava. Então, 12 horas por dia, 14 horas por dia, né? Às vezes até 18 horas por dia, o cara tinha que trabalhar para não perder o emprego, ele não ganhava horas extras, entendeu? Ele trabalhava uma jornada de trabalho, que podia ser de 12 até 18 horas, mas nunca menos que 12 horas de trabalho. Alguns casos chegavam a 10 horas, digamos assim, mais raros, né? Raras exceções. Então, ele não era mais dono das ferramentas. Ele não fabricava mais um item por item. Ele agora trabalhava na fábrica. E o dono do capital, o capitalista, que dava valor no seu trabalho, no seu tempo trabalhado. Ele ganhava agora por diárias.
e não por produto, né, por produção, entenderam? Então, essa foi uma diferença radical. Então, foi nessa época que começou a surgir, né, as grandes elites econômicas, né, capitalistas, né, do capitalismo industrial, atreladas ao capitalismo financeiro, né, que financiavam esses parques industriais, recebiam os empréstimos de volta com juros, né, e aí refinanciavam, enfim, né, nesse círculo aí vem o mercado de ações, aquela coisa toda que a gente conhece, né, bem hoje em dia. Né? Então, aqui, ó, a mão de obra, né, ela era abundante, mas não havia emprego para todo mundo, então ela era desvalorizada. Né? Então o cara reclamava, meu Deus, se eu trabalhar 18 horas por dia, tá achando ruim trabalhar 18 horas por dia? Pior é ficar na rua, né? Sem emprego, sem ter onde morar. Porque, veja bem, pessoal, ter uma casa num desses centros urbanos era uma raridade. Apenas a burguesia tinha casas, tinha suas próprias casas, entendeu? O trabalhador, ele vinha dono do campo, ele era expulso do campo. Ele morava em periferias, em favelas, entendeu? Em barracos. Quando morava em casas, eram casas fornecidas pelo próprio industrial. Né? Havia aquela vila operária, mas ali era descontado do salário já miserável dele, o aluguel, para ele morar ali. Quando ele perdia o emprego, ele perdia a casa também, né? E ele não podia buscar um preço melhor, por dois motivos. Ele não tinha tempo para sair procurando qual era o lugar que vendia mais barato o quilo de batata ou isso ou aquilo. Ele tinha que comprar no armazém do dono da fábrica, que daí cobrava o dobro do valor lá fora. Né? E já descontava do salário dele, entendeu? Então era uma escravidão, minha gente, certo? Era uma escravidão, né, moderna, né? Disfarçada, né? Era uma exploração, né? Total, né? Mas uma exploração, né? Muito próxima, né, quase do regime, né, de escravidão. Né? Era praticamente uma servidão ali, dos moldes ali do tempo do feudalismo. Não mudou muita coisa. Os camponeses foram expulsos do campo, caíram nas cidades, e ali caíram na mão, né, dos capitalistas, né, industriais. Né? E aí, né, a Revolução Industrial chegou no campo também. Chegaram máquinas a vapor que substituíam a mão de obra de dezenas de pessoas. Então, no lugar onde ainda haviam 20, 30 trabalhadores, chegava uma máquina, né, a vapor, que fazia o trabalho de debulhar o trigo, enfim, né, várias outras atividades, e ali já despachava, já dispensava mão de obra de 10 pessoas, né, que iam aumentar essa massa, né, proletária ali na cidade, né, de desempregados. Então, a pessoa perder o emprego significava, na maioria dos casos, perder a própria casa também. Né? E a família ficar na miséria, na rua da amargura, né? Literalmente. Então, eram lugares insalubres, as cidades, a gente vê essa gravura aqui, né? As pessoas lá, as mulheres, né, em casa, as moças que ficavam para cuidar dos afazeres, lavando roupa, aqui uma latrinazinha, né, o banheiro era fora de casa, né, as cidades poluídas, enfim. Era um terror, não havia saneamento básico, a água contaminada, né, tudo isso fazia parte do contexto ali da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, e parte da segunda Revolução Industrial. Agora, a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, a principal característica delas, pessoal, é, né, o advento do uso do petróleo como fonte de energia. Né? O uso da energia hidrelétrica, né, produzida pelas usinas hidrelétricas, né? Daí a criação dos motores a vapor, que vieram substituir em grande parte as caldeiras, né? As máquinas a vapor nas fábricas. Então, né, isso também diminuiu muito o ruído, o calor, né? E a fumaça, né? Principalmente a fumaça. Então, houve uma melhoria na qualidade do ambiente de trabalho. O local de trabalho se tornou menos insalubre, porque esses motores elétricos, ali já nos anos 1890, né, além de ocuparem muito menos espaço do que as gigantescas máquinas a vapor, né,
eles também não geravam a fumaça, né? Aquela fuligem, né? E também não faziam tanto ruído, enfim. Então, começou a melhorar, né? A tecnologia da área uma melhorada, né? Ali na vida dos trabalhadores também, né? Os motores a diesel, né? Também, no lugar daquelas caldeiras movidas a carvão, né? Começaram também, num espaço menor, né? gerar, gerar energia, né? Força motriz. Nós vemos aqui também aqui essa época aqui foi a época, né, do carvão e do aço, né? Então o aço, né, ele começou ali a ser fabricado já nos anos 1800 o aço de alta resistência, né? Que antes predominava o que? O ferro, né? O ferro. Mas o ferro ele limitava até o tamanho dos motores, né, a vapor, né, das caldeiras. Então até as locomotivas, os trens, com o advento do aço, começaram a poder ser maiores, né? Porque o ferro ele era muito mole e daí limitava o tamanho das locomotivas, né, dos motores, né? Você não explodiria, né? Porque aquilo ali é uma panela de pressão, motor a vapor. Então o ferro não aguentava toda aquela pressão. Então ali a partir dos anos 1850 ele começou a ver o quê? A inserção ali do carbono, né, junto com o ferro, né, criando daí o aço. Aí na Alemanha, né, a Prússia, na época que era a Prússia ainda, né, começou a investir, né, nessa tecnologia na área da química, né, da indústria química, e aperfeiçoou as ligas metálicas, criando um aço, né, de alta resistência. E os Estados Unidos da América, ali já nos anos 1860, dominaram também a produção do aço. Os Estados Unidos da América passou a ser um dos maiores produtores de aço do mundo. A França também, a Torre Eiffel, foi erguida, né, totalmente de aço. Né? Aquilo ali é o maior prédio do mundo. Até a construção da Torre Eiffel, a construção feita pelo homem mais alto era a pirâmide de Kéops, no Egito. E agora, né, e a partir de 1889, para comemorar o centenário da Revolução Francesa, né, a indústria siderúrgica francesa, para mostrar sua força, sua tecnologia também, e a engenharia, né, lá do Eiffel, né, o Eiffel, né, que foi um engenheiro, né, que criou, que projetou a Torre Eiffel, né, ninguém acreditava que ia dar certo. Mas isso vai cair, esse troço. Tinha lá quase 200 metros, tem, né, quase 200 metros de altura, né? Isso vai cair, não caiu nada, está lá até hoje, né? Teve até um movimento para derrubar a Torre Eiffel depois. Aquilo ali foi para comemorar a Feira Internacional Mundial, né? Que foi feita em Paris, Feira de Tecnologia, né? De Ciência e Tecnologia. E a ideia era derrubar, desmontá-la depois, né? E vender o aço. Só que daí foi feito abaixo assinado e não, ficou como um símbolo de Paris. Né? Tinha que, é horrorosa, não combina com a arquitetura ali do Museu do Louvre, com essas coisas, né? Aqueles mais conservadores, né? Não, é um ícone, né, da modernidade. E também um símbolo, né, da capacidade da indústria, da engenharia francesa. Tem que ficar. Né? E o senhor Eiffel ela ganhava muito dinheiro, né, com os visitantes. E também virou um ponto turístico. Triplicou o número de turistas. Todo mundo queria subir na Torre Eiffel pelos seus elevadores e almoçar nos restaurantes e cafés, né, lá em cima na Torre Eiffel, né? Teve até um picareta lá, um cara lá que vendeu a Torre Eiffel. Essa história que um demoliu ela, ele vendeu a Torre Eiffel. Eu disse, não, quando para acabar a feira, vocês podem ir lá, né? E podem desmontar. Daí os idiotas foram lá e começaram a martelar a torre. Daí chegou a polícia, ei, que diabo é? Não, nós somos donos da torre. Que nada, rapaz, esse cara é um picareta, seus idiotas. Caíram na conversa aí desse picareta, o cara deu no pé. O cara vendeu a Torre Eiffel. Os caras doidinhos, esse tanto de aço aí, nós vamos ficar ricos, vendendo. Comprou uma micharia, né? Rapaz, até isso. Os picaretas sempre em todo lugar, né? Então, pessoal, foi a era do aço. Nos Estados Unidos fizeram pontes, né? Lá um dos grandes, né? Os barões do aço, né? Nos Estados Unidos, o Carnegie, né? John Carnegie. Nós vamos ter ali quem mais ali do aço, né? Vanderbilt, né? Das ferrovias, né? Que investiram em aço, né? O transporte do petróleo também. Mas o Carnegie, ele, né? Foi o Carnegie, Rockefeller, né, do petróleo, né? Foi o John Carnegie. Ele construiu uma ponte, ele atravessando o rio Mississippi,
toda de aço. Essa ponte vai cair. Como é que eram feitas as pontes antes? De madeira ou então de pedra, né? E aí, só que o aço possibilitava atingir, cobrir um vão bem maior. E aí, né, essa ponte vai cair, era toda de vigas de ferro, né, apoiadas em base de pedra, também de concreto, né? E aí coberta, né, com uma pavimentação de concreto lá em cima. Né? Essa ponte vai cair, ninguém queria passar pela ponte. Aí tinha um circo lá na cidade, não me engano que cidade era ali, era na região ali do Mississippi, ali. Não sei se foi na Santo Luís, não sei onde foi essa ponte. Não, bom, não interessa muito. Havia um circo ali nas proximidades, né, com elefantes. Aí ele contratou o circo. E aí ele foi na frente, né, e os elefantes atrás. A coisa mais pesada que existia na época era o elefante, digamos assim. Ou então uma locomotiva. Então ele botou lá uns 4 elefantes para atravessar a ponte, né, ainda ficarem de pé, aquelas gracinhas que os elefantes fazem no circo. E aí depois do povo, rapaz, passou os elefantes, então não aguenta, né? Aí o povo começou a usar a ponte, né, e viram realmente que as estruturas as pontes de aço elas eram confiáveis. E aí pronto, o cara ficou milionário, aí começou a construir pontes, né, construíram daí a Golden Gate, né, lá em, né, a ponte lá, as pontes ali, ponte de Manhattan, né, as pontes ali que ligam a ilha de Manhattan com o continente, né, acho que é a ponte lá lá em São Francisco, né, ponte lá de São Francisco, esqueci o nome dela, que liga ali, né, a São Francisco, né, ali com a Baía de São Francisco, né, foi construída também com aço. Né. Então, pessoal, nós vemos aqui transportes e comunicação. Né. Aí surgiu o quê? O telégrafo já surgiu lá nos anos 1830, né, correspondência agora às mensagens transmitidas, né, praticamente na velocidade da luz, né, na velocidade dos elétrons, né, correndo por cabos de cobre. Comunicação instantânea, nos anos 1840 e 50 foram estendidos cabos telegráficos transoceânicos, né, ligando a América com a Europa, né, navios que iam jogando com rolos, né, levando rolos de cabos de cobre revestidos de borracha natural de látex, que estão até hoje no fundo do oceano, e transmitiam sinais telegráficos. Depois, quando veio o telefone, transmitiam, né, chamadas telefônicas. Né? E foram usados até a Segunda Guerra Mundial. Esses cabos telegráficos colocados no fundo do oceano, nos anos 1850 e 60, né? Eles lá pelo próprio, né, a General Electric, né, Thomas Edison, né, eles funcionaram até a Segunda Guerra Mundial. O Winston Churchill e Frank Delano Roosevelt tinham uma linha exclusiva, né, ligando Londres a Washington, né? Na ponta, né, eles se comunicando, né, em tempo real, né, por esses cabos, ainda na Segunda Guerra Mundial. E não tinha como acessar isso, porque teriam que mergulhar 2, 3 mil metros, né, de profundidade, né? Os sabotadores, por exemplo, para colocar escutas lá ou quebrarem o cabo. Né? Então era impossível isso. Né? Então ali os cabos telegráficos transoceânicos, hoje em dia tem cabos telefônicos, né, até hoje em dia. Até hoje existem, mas não são mais de cobre, são de fibra ótica, né? Que foi inventada ali nos anos 80. Né? Existem, a grande parte das telecomunicações no mundo hoje, né, são feitas por cabos, né, transoceânicos, né? Cabos de fibra ótica. Nós temos a telecomunicação por satélites, né? E por cabos também, né? Cabos transoceânicos. Né? Comunicação postal, as encomendas e cargas chegavam mais rápido devido aos trens, os navios a vapor, né, os barcos a vapor nos rios, primeiramente, depois nos oceanos, os barcos movidos a vapor e depois movidos a diesel. Né. Principais países envolvidos, a Alemanha, né, que no tempo ainda que era o Reino da Prússia, os estados, né, da Confederação Germânica, né, como chamados, né, que foi a organização que substituiu o Sacro Império Romano Germânico, né, que deixou de existir com Napoleão, né? Depois foi feita a chamada Confederação do Reno, né, durante Napoleão, e depois a Confederação Germânica. Né? Então, ali, depois que foi unificado, né, a Prússia mais esses outros 38 estados, né, que formou a Alemanha,
aí ela se tornou uma grande potência industrial, né? Já era rica, né? A Prússia, aí é um grande centro de desenvolvimento tecnológico, né? Aí a Alemanha se tornou uma grande potência industrial, competindo ali, né? Com pau a pau ali com a Inglaterra, né? Estados Unidos da América, pronto, ali, a partir dos anos 1840, 50, Estados Unidos, né, quando se consolidou, quando fez a conquista do Oeste, né, se estendeu suas fronteiras até o Oceano Pacífico, pronto, construiu aquela ferrovia transcontinental, né, inaugurada em 1870, ali, né, começou a ser construída logo depois da Guerra Civil, levou 4 anos para ser construída, né? 5.000 quilômetros de ferrovias que depois se ramificaram e ao longo dessas ramificações surgindo cidades, e aí a necessidade de trilhos, né, para expandir a malha ferroviária, incentivaram a produção de aço, enfim, a necessidade de pontes férreas feitas de aço e não de madeira, como era no início também. Os Estados Unidos aí começou a produzir seus próprios motores a vapor, enfim, desenvolver tecnologia, né, e se tornou uma grande potência. O Japão, que era um país feudal até os anos 1860, os Estados Unidos tentaram colonizar o Japão, mas o imperador lá, né, o Mitsuhito passou a perna nos americanos, aceitou investimentos americanos, aí pegou esse investimento e formou uma classe de cientistas japoneses, né, investindo na educação dos jovens, mandando eles estudar em vários lugares do mundo, voltaram para o Japão e desenvolveram tecnologia própria japonesa, né? Deram pé na bunda, desculpe o termo, tá? Mas aí dá gosto falar isso. Tá? Nos americanos, os americanos acharam, vamos dominar esses japoneses, vamos investir nosso capital lá, eles vão depender dos nossos financiamentos, da nossa tecnologia. O quê, meu filho? O Japão começou a produzir seus próprios armamentos, entenderam? E em 1904 já haviam derrotado o Império Russo na guerra, né? Japão contra a Rússia, achou que ia esmagar o Japão, que ia expulsar o Japão lá da região ali da Manchúria, né? Onde eles tinham interesses, e perdeu o território para os japoneses. O Japão esmagou, mandou para o fundo do oceano metade da marinha russa, que era a segunda maior frota naval do mundo na época, só perdia para a frota da Inglaterra. O Japão desenvolveu navios de guerra menores e com poder de fogo muito maior. Eles manobravam mais rápido, certo? E tinham canhões com alcance maior. Então, eles não precisavam... Eles não precisavam chegar perto dos navios russos, mas as balas dos seus canhões atingiam os navios russos. E quando os navios russos contra-atacavam, as suas balas chegavam na metade do caminho e caíam no mar, entendeu? Eles destroçam. Aí em terra também, os japoneses com fuzis, com rifles mais eficazes, derrotaram o exército russo, conquistaram a península coreana ali, né? Começaram a formar o Império Nipônico, né? E aí os japoneses, né, passaram a perna dos americanos. Né? Eles pegaram o dinheiro dos americanos, né, os financiamentos, né, o dinheiro que eles injetaram ali, os dólares, e começaram o governo, né, governo que é inteligente, investe em educação, investe em tecnologia própria. Por isso que os países ricos, minha gente, são ricos e vão ser sempre ricos e cada vez mais ricos. Pode passar crise, mas se recuperam. Por quê? Porque eles têm tecnologia própria, minha gente. Eles fabricam seus próprios automóveis com indústrias nacionais, com tecnologia nacional. Eles desenvolvem vacinas, remédios com tecnologia própria, mandam homens para o espaço, satélites com tecnologia própria. É isso que torna o país soberano, entenderam? A industrialização e o investimento em educação, em tecnologia própria, certo? Claro que no mundo globalizado você depende de tecnologias estrangeiras, mas você tem que ter uma indústria de base, pelo menos de tecnologia nacional, entendeu? Para não depender dos outros. Aí o Japão fez isso. Minha gente, o Japão, escutem bem, presta atenção. O Japão, em 20 anos, saiu do feudalismo e entrou no capitalismo industrial, minha gente. Certo? Em 20 anos só, saiu do feudalismo, sistema feudal, certo? Onde os shoguns, os senhores da guerra, os senhores feudais japoneses, que comandavam os samurais, os seus cavaleiros, né? Governavam o Japão. Aí o imperador resolveu, isso tem que acabar, senão o Japão vai ser colonizado ou pela China, ou pela Rússia ou pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos já estavam lá dentro, enfiado. Aí eles deu pulo, né? Deu o chamado pulo do gato. Né?
investiu em tecnologia, o Japão se tornou uma potência, competindo aí no mercado asiático com europeus, né? E aí consolidando o império, foi até a Segunda Guerra Mundial, foi derrotado, mas aí já nos anos 50 já está ali fabricando radinhos de pilha com transistores, né? Motorola, né? Radinhos Motorola, e todo mundo lá nos Estados Unidos querendo um Motorola. Os japoneses tinham a tecnologia de um radinho de pilha portátil, os americanos não tinham, imagina. Foram ter depois, né? Então, o Japão é um caso surpreendente, minha gente. Um país sai do feudalismo e entra no capitalismo industrial direto, sem uma transição, assim, direto, né? Só por boa vontade do governante, né? O imperador Mitsuhito, né? Que aí chama-se de Era das Luzes, né? Que a ignorância, né, daquele sistema medieval foi apagada, né? Custou a vida dos samurais, né, tudo, né? Mas foi necessário para o progresso do país, né? Depois eles são referenciados até hoje. O exército imperial japonês, né? Eles adaptaram, né, para os seus rituais, né, os rituais do samurai, né? Em homenagem a eles, usando a espada, né, aquela katana, né, como símbolo do oficialato japonês, né, até os dias de hoje. Organização dos trabalhadores. Claro, né, que todo esse progresso tudo ia ter, né, um embate, né, entre as classes, né? Os capitalistas e o proletariado. Então surgem o quê? Os movimentos, como o ludismo, né? Ned Ludd, um irlandês maluco, né? Irlandês, resolve pregar a destruição das máquinas para voltar àquele processo, né, antes, né, em que o trabalhador tinha suas próprias ferramentas e o domínio sobre o seu produto, né? Então vamos quebrar as máquinas. Resultado, o governo criou leis, né, autorizando os empresários a enforcarem os quebradores de máquinas. Aí o movimento ludista, pessoal, durou uns 12 anos e acabou por si mesmo. Surgiu um movimento sindical, né? A gente vê aqui no símbolo, né? A união faz a força, o punho de todos os trabalhadores forma, né, uma mão forte. O cartismo era um movimento, né? Ali principalmente pelo Fergus, como é que é? O movimento cartista, pessoal, era um movimento dos trabalhadores ingleses, né? Eu já expliquei aqui o que é ludismo, né? Então tínhamos aqui o William Cartwright, né? Que foi um dos terroristas ali do movimento ludista, né? Que começou na cidade de York, né? Lá na Inglaterra, né? Começou a quebrar a fábrica. Esse foi o ápice, né, do movimento, mas também foi o marco, né, da sua decadência, né? Começou ali nos anos 1801, 1802, seu ápice chegou em 1812, e foram criadas leis severas, como eu falei, para combater, né, o ludismo, né? Aí nós temos o Fergus, né? Fergus O'Connor, que foi o grande líder, né, dos cartistas, né? Eles mandavam cartas, né, para o parlamento, por isso que o nome cartista, né? Em português, né? Lógico, né? Eles mandavam cartas ao parlamento com as reivindicações da classe trabalhadora. Eles lá riam, né? Achavam graça, rasgavam as cartas, né? Enfim, achavam que aquilo ali era, né, reivindicações bobas, né? Eles sabiam que eram importantes, né? Mas eles não estavam nem aí, queriam manter aquele sistema de exploração que eles vinham mantendo. E aí eles passaram para as greves, né? Aí 30 dias com tudo parado, eles começaram a sentir no bolso, né, os donos das fábricas, no prejuízo, e aí foram para a negociação. Aí aboliram o trabalho infantil, né, para menores ali de 14 anos, mulheres grávidas, gestantes e trabalharem, né, em atividades pesadas, como mineração, por exemplo. Proibiram o trabalho infantil na mineração. Meu Deus do céu. Crianças trabalhavam em túneis, né, minerando carvão, cobre, ferro, estanho, tudo, né? Imagina só, né? Os sindicatos, né, surgiram também nessa época, né? Foi o movimento, a União dos Trabalhadores. Então, o que é que os sindicatos faziam? Os sindicatos criavam um fundo, né? Quando recebia aquela miserinha de salário, cada um botava um pouquinho ali na caixinha, para que quando um companheiro deles, né, perdesse um braço, uma perna, quebrasse a coluna, fosse ferido, né, pudesse ter um auxílio ali, né, para pelo menos ajudá-lo, né, sustentar. Quando uma mulher ficava viúva, né,
perdi o marido, né, trabalhando numa mina, numa fábrica, os acidentes eram constantes, não havia segurança no trabalho, para que pudesse essa família receber uma ajuda, né, até com as despesas de funeral e também para aguentar um tempo depois, né, para poder se manter. Então foi criando essa solidariedade, né, entre os trabalhadores, né, esse movimento solidário, né, e também para se unirem e reivindicarem, né, na força mesmo, né, fazerem greves. Como é que as greves eram combatidas naquele tempo? A polícia era convocada, até nos Estados Unidos, né, movimentos sociais eram esses capitalistas, né, os políticos ligados a eles não queriam negociar. Eles mandavam a polícia atirar, né, atirar, matar mesmo, atirar para matar, né, prender, espancar, torturar, até que eles foram conseguindo direitos aos poucos. Foi uma luta muito grande, minha gente. Esses operários só começaram a realmente ter direitos ali no final já do século XIX, início do século XX, começaram a ter direitos e começaram a ter uma vida mais digna. No Brasil, minha mãe, só quando veio o governo do Vargas, ali e nos anos 30, né, 40, que começaram realmente a ter direitos os trabalhadores no Brasil. Né? No Brasil foi muito tardio isso daí. Lá nos outros países europeus, Estados Unidos, já ali nos anos 1880, 90, no século XX, já vinham conseguindo muitas conquistas, né? Muitas conquistas, né? E amenizar o impacto, né, da Revolução Industrial, né, que tem impactos positivos e negativos. Negativos é isso, né, um aumento, né, do abismo social, a distância entre ricos e pobres. Né? Havia os banqueiros industriais que ganhavam um absurdo, viviam em mansões, né, em verdadeiros palácios, né, e o proletário ali, né? Tinha aquela classe média fraca, intermediária, que eram advogados, professores que na época ganhavam bem, né, muito bem, né? E aí, né, tinha, né, os médicos, enfim, né, que estavam ali na classe média, né? Eram ali, né, utilizados pela burguesia, né, estavam mais próximos da burguesia do que o proletariado, né? Que quem tinha dinheiro para pagar um professor, um advogado, não existiam escolas públicas, né? Quem tinha dinheiro para pagar um médico eram os mais ricos, né? Ou então da própria, né, burguesia. Né? Então essa classe média, digamos, estava mais próxima do lado, né, das elites do que realmente do lado, né, do proletariado. Isso foi mudando com o tempo. Né? No Brasil ainda foi, em outros países também, né? Mas na Europa esse abismo social ele, né, foi nivelado, né? Nos Estados Unidos tem um abismo enorme também, como a gente foi revelado agora nessas últimas semanas, né, com aqueles protestos, né? Eu sei que tinha porque eu já estudava isso aí, né? Já tinha informação sobre que a América assim não é tão boa como falam, né? Mas agora ficou bem claro, né? Com esses movimentos sociais nos Estados Unidos, né? O tamanho do abismo social que tem nos Estados Unidos. Né? Inclusive, fiquei impressionado lá como, né, os professores lá também estão desprezados e mal remunerados. Né? Tu pode ver o Walt lá do Breaking Bad, né? O cara vai fabricar metanfetamina, porque o cara se mata de dar aula, né, de química e ganha uma miséria, tem que fazer um bico ainda no posto de gasolina, né, lavando o carro dos alunos dele. Pô, né? Aí o Breaking Bad ali, o Walt, né, é um exemplo disso. Né? Ele se revolta, né, com o sistema e vai fabricar metanfetamina, né? Pelo amor de Deus. Né? Nos Estados Unidos, para tu ver ali, expressa bem a situação do Walt, né? Que vocês veem que no começo, quem olhou a série toda vê que uns 20 anos atrás, quando ele começou a ser professor, ele ganhava bem. Ele comprou uma casa boa, né? Ele conseguia se sustentar sendo professor, né? E aí foi decaindo, né? O ganho da classe, né? Ia chegando ao ponto dele ter que dar aula e ainda fazer bico no lava-jato, minha gente. Isso nos Estados Unidos da América. O que levou ele a virar, né, fabricante de metanfetaminas, né? E virar, né, como é que ficou o nome que ele recebeu, minha gente, agora fugiu na minha, né, o codinome que ele se deu, né? Bom, pessoal, então, né, aqui a gente terminou, né, a gente terminou aqui o capítulo, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ainda tem 5 minutinhos, pessoal. Eu quero que vocês respondam praticando e mandem no meu privativo, tá? Que daí eu vou olhar todos
E aí vou colocar, tá, na próxima semana a correção, tá, no grupo aqui, né, do segundo ano para vocês, tá? Ok? Beleza? Vamos ver aqui. Bom, terminamos, né, então, aqui, né, o capítulo, tá? Aí eu vou liberar essa plataforma também, tá? A plataforma aqui de revoluções industriais para vocês, tá ok, pessoal? Então, aí, a gente viu aqui, né, a Revolução Industrial, né, dividida nessas duas etapas, né, primeira e segunda Revolução Industrial. Hoje nós estamos, de alguns dias, na quarta Revolução Industrial, né, que por causa do avanço, né, da biomedicina, da genética, dessas coisas todas, né? Mas muitos ainda alegam que estamos na terceira Revolução Industrial, que começou em meados dos anos 70, né, com a robótica, esses avanços também na área, né, da genética, né, tudo, né? Então, isso faz tudo parte do contexto, né, já da terceira Revolução Industrial. Certo, pessoal? Então, aqui eu vou dar stop, tá? E aí, até a próxima aula. Espero que já estamos em aula presencial. Beleza, pessoal? Valeu.